conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Vem comigo, meu povo. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Adora com a palma da mão. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Só Jesus na causa, né? E que causa? A causa da vida, a causa dos valores, a causa das crianças. Eu tenho batido, ao longo da minha vida, tenho respirado um ar que a sociedade brasileira e a sociedade do mundo tem vindo junto. A luta de abuso contra as crianças desse país. Em 2006, foi o ano em que eu consegui aprovar a CPI da pedofilia. A partir de 2006, o Brasil viu se revelar no Brasil a morte, o fim da humanidade, com a revelação de crimes bárbaros, porque até ali o país pouco sabia, só se sabia de pedofilia, nem o termo se conhecia, mas o que se sabia é de um padrasto que abusou de uma enteada, porque o cara estava desempregado e bêbado. Geralmente no Brasil é assim, quando o crime é bárbaro, se joga no colo daqueles que são da periferia, quando os ricos e as coberturas já estão praticando, como é o crime de uso e abuso de drogas. O Brasil sabe o que foi a CPI da pedofilia para esse país. A quebra do sigilo da Google, uma legislação toda que foi mudada, e tornou esse crime hediondo, doutor Drauzio Varela.
O Brasil assistiu atônito à reportagem do Fantástico, falando sobre solidão de mulheres trans. Não sei se é mulher, é problema de cada um, da sua opção. Deus criou macho e fêmea e ai. Se alguém faz a opção por ser trans, por ser homossexual, é problema de cada um. Dr. Drauzio Varela. O Fantástico faz uma matéria sobre solidão e choca o país. O Dr. Drauzio Varela, que até de mim desfrutou de algum respeito pela sua condição de médico, e vai lá e faz, com 3 trans, uma matéria com fundo musical bem solene. Gente, não se iluda com essa história de fundo musical. No dia que tiver um filme de terror, você tira o som, pode ver as imagens, que você vai dormir tranquilo, sem medo, porque a imagem não mete medo a ninguém. Quem faz tudo isso no emocional é o som. Aquele som. E ele apresenta 2 que estão presos também na solidão e fala que um foi preso por roubo, outro acho que por tentativa de assalto. E mostra o terceiro, a trans Suzy. 8 anos sem receber visita. Dr. Drauzio Varela. Criou uma comoção nacional. Crianças mandaram carta para Suzy, coitadinha de Suzy. Arrumou R$6 mil de oferta pela internet. Que falta de dignidade. Por que dos outros disse porque estava preso e o porquê da solidão? Só que Suzy, Dr. Drauzio, é um monstro. Um pedófilo, assassino, que tentou estuprar 2 sobrinhos e mata de forma vil. Depois de abusar sexualmente, sexo oral, sexo anal, mata a criança de 9 anos de idade. Estrangulou, Dr. Drauzio. Estrangulou a Rede Globo. E vocês não tiveram dignidade. Essa solenidade toda do abandono, o senhor teria que ir botar o fundo musical para a mãe dessa criança, que sofre a solidão da separação do sangue dela, da carne dela. Um filho gerado no útero, com tanto carinho. A despeito da condição social, um filho que foi embora. 9 anos de idade, cheio de sonhos já. Já tinha trocado os dentinhos de leite. Já tinha amiguinhos. Já tinha o seu time para torcer, não é, Dr. Drauzio? Mas o senhor não teve solidariedade nenhuma com a solidão e a dor, as madrugadas, as noites indormidas dessa mãe. Dr. Drauzio, o senhor é médico? A ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, ou seja, lágrima é água e sal. Dr. Drauzio, a ciência não sabe nada sobre lágrima. Quem sabe muito sobre lágrimas, sabe quem é, Dr. Drauzio? Essa mãe que chora toda madrugada. A separação tão cruel dessa criança, do sangue, da carne. Que Suzy, a trans, que recebeu o seu abraço solidário. Problema seu também, abraça quem você quiser, mas não minta. O Brasil não pode dormir o sono profundo de esquecer esse tema. Criança não é futuro do Brasil e nunca foi. Criança é o presente do Brasil, ou cuidamos do presente ou não teremos futuro. É preciso que essa luta seja a luta de todos nós. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. Não é, Dr. Drauzio? Não é Fantástico? Não é Rede Globo? Qual é a intenção dessa matéria? A intenção dessa matéria é ter uma junção com a outra anterior, e a anterior era uma matéria longa, um documentário até, sei lá como chamar uma coisa como essa, em que eles tentam dizer que pedofilia é uma doença igual ao alcoolismo e igual diabéticos. Minha mãe morreu de diabetes, minhas tias morreram amputadas de diabetes, meus irmãos têm diabetes. Respeitem os diabéticos. Comparar diabético com assassino, estuprador de criança, até um indivíduo que bebe, que não tem controle, você não pode comparar ele com um abusador de criança. Qual é a intenção disso, hein? Dessa esquerda doente, desses comunistas bandidos. É de legalizar a pedofilia no Brasil e dizer que isso é alguma coisa que pode acontecer, Dr. Drauzio Varela. E o senhor escreve uma nota à imprensa lida no Jornal Nacional. O senhor diz que é médico, que o senhor militou sua vida toda nos presídios como médico, que o senhor não é juiz.
É claro que o senhor não é juiz. Mostrou que não tem sensibilidade. Mas o senhor não estava ali como médico, não é, doutor? Naquela matéria. E nem como juiz. O senhor estava como repórter da Rede Globo. O senhor estava cumprindo uma pauta, não foi, doutor Drauzio Varela? O senhor estava cumprindo uma pauta. Doutor Drauzio, esse crime é tão bárbaro que todas as vezes que o Brasil se lembrar dele, vai se lembrar do senhor. E todas as vezes que alguém olhar para o senhor, vai se lembrar de Suzy e da barbaridade desse crime. O senhor se vinculou a uma tragédia imoral. Imoral. Contra a honra, a dignidade de uma criança. Sabe, esse menino é um nadador que nunca vai subir no pódio, doutor Drauzio. Esse menino é um jogador de futebol que poderia ter sido, que nunca vai fazer um gol. Esse menino, quem sabe, seria um professor que nunca vai dar uma aula. Ou um pai que nunca vai poder acariciar um filho. Ele é um homem que poderia ter sido um missionário que nunca teve o privilégio de pregar. Um sacerdote que nunca teve o privilégio de dar a mão a alguém, porque Suzy, essa inocência que o senhor apresentou para a televisão, acabou com o sonho dessa criança, doutor Drauzio Varela. Eu vou continuar falando sobre esse assunto e tantos outros que movem a vida desse país aqui no programa de hoje, Visão da Vida. E eu quero convidar os meus amigos, que eu tenho o prazer de receber hoje aqui. E queria chamar o meu amigo Regis Danese. Quem não conhece Regis Danese? Regis Danese, venha, entra na minha casa. Grande Magno. Até você aqui. Obrigado pelo convite. Senta aí. Alain e Aladim. Até você. Júnior Ribeiro, nosso irmão, coração bom, maravilhoso, empresário vitorioso, obrigado por ter você aqui com a gente. Senta aí. E minha amiga Cláudia, guerreira brasileira, que tem ajudado tanto esse país, né? Nessa era de internet, de rede social. Obrigado por você estar aqui, ter aceitado o meu convite. Fique à vontade que você está na nossa casa. Regis Danese, tá microfonado aí, tudo direitinho. Que prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Programa abençoado, um programa que ajuda muita gente. Você fez um trabalho lindo como senador. A gente vê que você sempre se preocupou com o povo, em lutar pelo povo, ajudar essas crianças inocentes que sofrem. E estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez aqui no teu programa. Vamos ter muito tempo aqui, você vai cantar muito para nós aqui, viu? Relembrar o passado da dupla sertaneja, né? Eladinho? Bom demais, Magno. Você já é quase gerente aqui, né? Hein? Sempre um prazer estar aqui contigo. Fico muito feliz quando você me liga, Ladinho, bora fazer o programa. Você que sempre foi um irmão, um pai, um amigo. Você sabe da nossa história, o Brasil também já sabe. Né? Obrigado por ter você aqui mais uma vez. Prazer ver o Regis também, amigo de todo tempo. Pessoa maravilhosa. Conhecer gente boa aqui, né? Com certeza. Tive o privilégio de conhecer Magno Malta quando ele estava viajando pelo Brasil com o nosso inesquecível Rony Lins. É, nosso Rony, hein? Nosso Rony que foi embora, nos deixou. Tão cedo, né? Tão cedo, prematuro, tão tragicamente, mas estamos aqui para falar de vida, de alegria. E alegria é estar com você, meu amigo, de tantos anos. Aí eu fico feliz, agradeço por estar aqui. Júnior, meu amigo, prazer grande, viu? Temos amigos em comum, né? Verdade. E acabamos podendo nos juntar por causa desses amigos, e eu tenho um prazer grande de ter você aqui. Eu digo sempre que quem gera emprego gera honra. Essa é a coisa mais bonita, né? De quem dá emprego. Verdade. Se as pessoas entendessem que é geração de honra, e se o sujeito que recebe o emprego soubesse que ele está sendo honrado, ele não cometeria atrocidades como a esquerda ensinou as pessoas a fazer no Brasil contra alguém que lhe dá um emprego. O sujeito entra numa padaria que tem 40 anos, que passou de pai para filho, de filho para neto e tal. O cara trabalha 6 meses lá, um advogado do PT leva ele lá no tribunal e ele toma metade de um patrimônio que uma família construiu em 50 anos. Verdade. Né? Se a pessoa soubesse que ele está sendo honrado, e quem deu emprego a ele deu honra para ele, ele saberia honrar essa honra. Né? Ainda bem que a gente está caminhando para um novo momento, mas eu fico muito feliz de ter você aqui, que é um empresário,
que gera honra e se preocupa com as pessoas. Prazer ter você aqui. Sem dúvida alguma, é a melhor ação social gerar emprego, gerar dignidade às pessoas. Prazer estar contigo, você é uma grande voz para esse tempo, para essa geração. Uma honra, obrigado pelo convite. Cláudia, bom ter você aqui, viu? Obrigada. Eu conheci Cláudia nessa cruzada aí pelo Brasil, para libertar o Brasil. Conheci Cláudia lutando para explodir a ponte do viés ideológico. Grandes amigos, né? E ela continua. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer todo meu. Prazer. E pedir ao povo aqui hoje Eu que agradeço o convite. que vê o Visão da Vida para te seguir lá. Obrigado, pessoal. Siga no Instagram, no Twitter, no Facebook. Seguir de todas as maneiras, né? Tem gente que fala assim, porque fulano é um exemplo para a minha vida. Eu me lembro no dia que Pedro Simão foi se despedir, né? E aquilo para mim foi uma perda para o Brasil, não ter Pedro Simão mais na tribuna, né? E que ninguém entende, né? Mas, assim, foi uma tarde muito triste no Senado. Ele fazendo o último discurso dele, se despedindo. A família estava lá, a esposa, os filhos. E foi uma tarde em que estava tudo ali, todo mundo pedindo uma parte. Todo mundo que ia falar dizia assim, o senhor é um exemplo para mim. Eu acompanho o senhor há 20 anos, o senhor é um exemplo para o Brasil, o senhor é um exemplo para o Rio Grande do Sul, o senhor é um exemplo, não sei o quê. Eu acho que eu fui o último a falar. Eu disse, senador Pedro, você vai me perdoar porque eu não vou fazer coro com nenhuma dessas pessoas, com todo respeito aos senhores senadores que se pronunciaram, dizendo que o senhor é exemplo. O senhor nunca foi exemplo para ninguém, nem vai ser nunca. Me desculpe, exemplo o senhor é a única coisa que o senhor não é. Aí me lembro que a família dele virou para trás, os filhos, estava sentado lá atrás, né? Eu disse, sabe por quê, senador Pedro? Porque minha mãe dizia que os maus servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. Os que servem de exemplo ficaram aqui. E o senhor, que serve para ser copiado, está indo embora. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele não falou, eu sou exemplo. Eu sou um exemplo para vocês. Ele não falou nada disso. Ele falou, me imita, porque eu imito ele. Porque quem serve de exemplo são os maus. Entendeu? Fulano é um exemplo. Como assim? Ou ele serve para ser imitado ou é um exemplo? Porque se ele for mau, ele é de exemplo mesmo, né? E as mães, normalmente, elas tratam isso assim com mais sensibilidade. E jogam de dois jeitos. Fala assim, meu filho, cuidado com fulano, viu? Ele é um mau exemplo, as mães falam. E quando fala, fica alerta porque ela não vai errar. Ela não vai errar, né? Então, assim, que as pessoas sigam você, copiem, né? O seu gesto pelo Brasil, né? Porque exemplo está cheio nas redes sociais, né? Sim, sim. Né? E a luta é intensa, a luta e nós temos que combater aqueles que são exemplos, né? Aqueles que são exemplos. Mas sim, que bom ter você aqui. Regis Danese, eu já sei que o começo da carreira foi assim. Pessoal, era uma dupla, Regis e Raí. Aí eu falei assim, mas eu sou dessa hoje, né? Nunca chequei. Aí eu falei assim, tu conhece Alain e Aladim? Ele falou assim, rapaz, eu antes, tipo, só para contrariar, eu era dupla sertaneja. Ele foi lá, no Google, mostrou a capa do CD, cabelinho, meio chororó e tal. Falei, caramba, cara. Ele falou assim, não, cara, na época de Milionários é Rico. E aí, pega o violão aí. Gravei em vinil. Bolachão mesmo, Não, vinil. mas eu fui primeiro. Meu primeiro vinil foi em 78, cara. Nossa, eu tinha 5 anos de idade. Nascendo, pô. 5 anos de idade. Eu gravei o meu primeiro em 91. 91? 88. 1988. 88, Depois, em 91, eu gravei o Rez Rai pela BMG. Eu já estava ralando. Mas ainda dormia na rodoviária de São Paulo nessa época. Vixe! As caixas de LP, um trovador meio descolando. Tomava que pingado, né? Sim, pingadão. Cara. E já cheguei muitas vezes ali para pegar um ônibus de madrugada, chegar assim 5 horas da tarde, mas o ônibus só saía de madrugada e ficar ali com um cafezinho e uma coxinha para tentar ir num congresso que ninguém nunca me chamou, que ninguém sabia que era eu, para tentar vender o tal LP para poder sustentar meus drogados. Até 92. Vai para Brasília. Todo começo é difícil, né, rapaz? Não tinha Brasília, não. Aí, quando a Brasília, eu já era rico. Eu lembro da história que você contou para mim, que não tinha comprado na Brasília na época para carregar os dependentes, fazer compra. Tudo. O primeiro carrinho meu também foi uma step. Brasília. Comprei uma Brasília batida na época. Você sabe, assim, cara, assim, depois vocês cantaram, a gente tem muito tempo, eu tenho uma lição daquilo lá, assim, de uma passagem minha na rodoviária de São Paulo. O cara, do balcão, me chamou e me deu um lanche, porque
Eu até fiquei meio chateado no começo com ele. Eu falei assim, pô, cara, o cara falou assim, mas você tá com fome? Era 3 da manhã. Eu tinha chegado lá às 10. Eu falei, rapaz, eu tenho 20 anos de rodoviária. Todo mundo que senta aí fica com a mala na mão. Eu sei se tem dinheiro, se não tem. Como ele falou para mim. E você comeu uma coxinha, porque eu sou doido por coxinha, né? E tomou um cafezinho, era mais ou menos 9h30. São 3 da manhã, você vai sair agora, 4h30. Eu falei, realmente você tá certo. Aí o cara falou, sai uma média de café com leite, um bauru. Aquele bauruzão, tá? Aquela lanchonete palheta. Aí trouxe para mim, cara, aquele dia eu fiz um compromisso com Deus na rodoviária. Eu não tinha nem para mim. Que nunca mais na minha vida eu ia receber troco. Isso é uma história longa, eu não recebo troco. De qualquer espécie, em qualquer jeito, ele sabe disso aqui, que me conhece de próximo, não recebo troco. E Deus mudou minha vida aquele dia. E depois que eu era senador da República, eu reencontro esse homem numa outra lanchonete dentro do aeroporto. Isso é outra história. Eu reconheço ele e ele acha que me reconhece. É uma história, assim, muito longa, assim, e emocionante. O Rony foi me buscar. Nós acabamos de dizer que o Rony faleceu. Empresário, eu estava vindo da Índia. Fui falar no Congresso da ONU, ele me deu um lanche e eu estava dormindo na rodoviária. Agora eu reencontro ele, estava voltando no Congresso da ONU, que eu fui falar em Hyderabad, na Índia, sobre pedofilia. Aí o cara... Eu falei, mestre, eu estou querendo um café de coador, mas não tem, né? Eu só gosto de café de coador, desse negócio de máquina. Faz um carioca para mim aí, tal, que eu sou seu fã, falei com ele. Foi aí que eu aprendi o carioca, eu só peço carioca para disso. É, né? É. Eu sou seu fã, falei com ele. Ele ficou assim... Falou assim, não, eu sou fã do senhor, eu, minha mãe, minha mulher, eu posso tirar uma foto depois? Eu falei, claro que pode, rapaz. Faz aí pra mim. Ele fez um carioquinha assim, eu falei, esquenta uma coxinha pra mim, porque conveniência, não tem que esquentar no micro-ondas e tal. Aí fiquei conversando com ele, eu falei, faz outro pra mim, outra coxinha, e pá. Ele fez. Quando o Rony chegou, 7 horas da manhã, eu falei, meu irmão, vê minha conta aí pra mim ir embora. Aí ele falou, R$18. Eu dei 100. Ele me devolveu 82. Eu empurrei os 82 para ele. Ele falou assim, esse é o troco. Eu falei assim, não, é seu. Ele falou assim, não, é muito. Eu falei assim, não, é meu, eu dou para quem eu quiser, eu estou te dando, né? Aí ele falou assim, eu aceito e tal. Eu falei, posso te contar uma história? Ele falou, pode. Eu falei, em 1990 eu estava na rodoviária de São Paulo, com 3 caixas de LP e um violão. Era 3 horas da manhã, o cara do balcão me chamou. Quando eu falei assim, ele começou a chorar. E falou comigo, então, quando eu lhe vejo na televisão, é de lá que eu te conheço. Que eu falo para minha mãe, eu conheço esse homem, eu já vi esse homem e tal. Eu falei, e começou a chorar. Eu falei assim, eu entrei aqui e falei, eu sou seu fã, não falei? É porque eu reconheci o senhor primeiro. Eu reconheci o senhor primeiro e estava esperando essa hora para eu te dizer. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor está recebendo o que o senhor depositou, o senhor plantou em mim. Se o senhor soubesse que um dia eu ser senador da República, era fácil para você me dar aquele lanche de madrugada. Mas você não sabia nada sobre mim. A Bíblia diz que alguns hospedaram anjos sem saber. E eu estou te devolvendo. O Espírito Santo falou comigo, dá mais a ele. Eu dei mais 700 a ele. Ele teve uma crise de choro, Rony abraçou ele, aquele jeito carinhoso de Rony. Rony abraçou ele. Ele parou muito de soluçar, ele falou, sabe que eu estou chorando? O senhor sabe. O senhor conhece esses prédios aqui de São Paulo, Singapura, que o povo chama de casinha de pombo, que foi Paulo Maluf que fez? Eu falei, eu conheço. Ele falou, eu financiei um desses. E nunca consegui acabar de pagar, desde aquela época. E nós estamos com ordem de despejo, minha mãe rezou hoje, ó. Toda vez que você aparece na televisão, minha mãe bota a mão na televisão e pede Nossa Senhora para lhe guardar, falando comigo. Eu falei, amém. Ele disse, olha, nós estamos com ordem de despejo, eu vim para cá trabalhar, sabe como é a vida de quem ganha salário mínimo. E eu rezei. Aí eu falei assim, mas quanto é que é o aluguel? Quanto é que é a prestação? Ele falou, R$180. Ele estava devendo 4. Eu tinha dado 782. Na verdade, não dei. Na verdade, a vida é semeadura. Ele colheu o que ele plantou. Né? Fato. Então, já naquela época, eu já vivia dormindo pelas rodoviárias aí, para vender meu LP, para tirar drogado da rua, que foi a missão que Deus me deu para cumprir, para tirar a gente da rua e fazer isso. Então, naquela época, gravar em 78 LP, né? Não era para muita gente, não, né? Difícil. Mas mais difícil era você acontecer, porque no meio gospel, por exemplo, tinha um artista chamado Osé de Paula, que só dava esse cara.
Mas ninguém. Era ele e Chile Carvalho. Não existia 3 nem 4, só esses 2 e Luiz de Carvalho, que era no meio mais Batista e tal. Mas ninguém. Então eu ia para esse lugar sem ser chamado. Eu via os cartazes. Ninguém me chamou, ninguém me convidou. Eu ia para lá para tentar uma oportunidade e forçar uma barra e tal. Acabava dando certo, né? Mesmo sem, porque eu precisava vender o LP. E aí, cara, eu gravei lá em 78 meu primeiro LP, um LP chamado Pensa em Cristo. E eu tenho, né? Você me deu a coleção completa? Te dei, né? É discografia, né? Pois é, você estava nascendo nessa época, né? É. Pô, cara. Eu queria que vocês cantassem uma coisa, vocês 3 aí. Rapaz, é uma honra cantar com o Regis, hein? Deixa eu contar Uma das antigonas. Tá. Então, um negócio rapidinho aqui. Não é para exaltar ninguém, mas a glória do Senhor Jesus. Mas eu aprendi uma coisa muito bonita contigo. Logo que eu comecei a andar contigo, quando o Rony nos apresentou você, quando ele te conheceu, a primeira vez lá no Raul Gil e tal, e a gente foi jantar e eu achei uma coisa muito interessante, que eu comecei a fazer isso. Nós paramos uma vez para comer, estava eu, você e o Rony de madrugada, uma fome danada, nós paramos numa padaria que fica aberta 24 horas aqui em São Paulo. E aí você falou assim, vai lá e manda preparar lá, não sei se foi 5 ou 6 marmitex. Rapaz, isso não tá doido, nós já comemos, vai levar comida aonde agora? Aí você falou assim, Rony, olha aquele endereço lá. Aí paramos debaixo do viaduto a São João. Falou assim, diga que Jesus mandou entregar para eles essa comida agora à noite, essa hora da madrugada. E nunca mais eu me esqueci disso, Magno. Eu estou contando isso para a glória do Senhor Jesus, porque, embora a Bíblia fala, né? A Bíblia fala da honra que tem honra, mas eu aprendi muitas coisas especiais contigo nesses 20 anos que nós temos de amizade, meu irmão. E você é nosso professor. Vamos cantar uma moda, Regis? Senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falsos testemunhos, você levantou. E a vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Agora que está Seu final.